Quero convidar a igreja nesta hora a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 5. Vamos ler do verso 1 ao verso 11. Essa semana nós começamos a semana de oração pelos amigos. O pastorzão está ali, no final do culto vamos fazer uma oração. Amém? Então todos estejam atentos e convidados a esse compromisso. Temos que fazer a diferença na vida dos nossos irmãos. E hoje eu quero falar sobre algo dentro de Lucas 5, do verso 1 ao 11, no qual Jesus tem nos chamado. Quem encontrou, diga amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia e ao lago. E os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse então Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Vamos fechar os nossos olhos nessa hora. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por mais essa rica oportunidade de compartilharmos a Tua palavra. E na condição de servo, de vaso, nos colocamos aqui, Deus, na Sua dependência, a fim de que ao estar aqui, não viemos estar, ó Deus, de qualquer maneira, mas na dependência do Teu Santo Espírito. E nessa dependência, Pai, fazer com que o Teu nome seja glorificado, exaltado, engrandecido na revelação da Tua palavra. Que o Senhor agora venha falar ao nosso coração, conforme a Tua vontade e o Teu querer, nos trazendo não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir nessa noite, a fim de que não venhamos a sair deste lugar da mesma forma que entramos. E como já estamos em batalha, Pai Santo, mantenha os Teus anjos acampados ao nosso redor, guardando a direita, a esquerda, a entrada e a saída, porque cremos na vitória do Senhor, ó Pai, nesta noite, naquilo que estamos apresentando diante do Seu altar, para que, Deus Santo, mais uma vez declaramos, para que o Teu nome seja glorificado neste lugar. Fique à vontade em nosso meio, Senhor. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Assim oramos. Amém. Podemos nos assentar? Aleluia. Nós conhecemos essa passagem a respeito da pesca maravilhosa narrada aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do verso 1 ao 11. E aqui ele descreve o milagre ocorrido com Jesus e seus futuros discípulos. Conforme diz o texto, nós entendemos que naquele momento Jesus estava dando início a um propósito, ao chamar mais adiante aqueles homens para que mantivessem o legado que ele já tinha começado. Nos capítulos anteriores de Lucas, conta a história de Jesus, conta o que ele já vinha fazendo até esse momento, nesse encontro.
Jesus então está ali à beira do lago, junto ao lago de Genezaré, como diz o texto, e uma multidão o apertava. Jesus já estava atraindo uma multidão de pessoas que o acompanhavam mediante os milagres, as maravilhas, os feitos que ele já vinha realizando. Ele então, mediante esse aperto, vê 2 barcos e ali se aproxima de Simão Pedro e pergunta se ele podia entrar num dos seus barcos, pede para Simão afastar um pouquinho o barco para que ele pudesse ensinar o povo de dentro daquele barco. E naquele momento em que Jesus termina o seu ensino, ele chama Pedro e diz assim: Pedro, volta lá ao mar alto, lançai as redes novamente. Segundo o que diz no verso 4 e depois no verso 5, Simão disse: olha, Senhor, esforçando-nos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou novamente lançar as redes. E quando essa palavra se cumpre, e é interessante porque a Bíblia aqui não diz o tempo, né? Mas com certeza demorou um tempo. Pedro voltou para o mar alto, não era ali pertinho, lançaram as redes novamente até ter aquela experiência. E ali o texto diz que as redes começaram a se romper da quantidade de peixes que estava se juntando, de tal forma que eles tiveram que chamar o outro barco, talvez seja o barco ali de Tiago, mas João, os filhos de Zebedeu, para que eles pudessem compartilhar daquele momento. E era tanta quantidade de peixes que quase os 2 barcos, segundo o texto, vão a pique. Simão então já em terra, já em outro momento, mais adiante, se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, ausenta-te de mim, aparta-te de mim, porque sou um homem pecador. Então Jesus diz para ele: não tenha medo, Simão, porque eu vim aqui hoje. Se você ficou maravilhado com isso, eu quero transformar você num pescador de homens. E a partir daquele momento, Jesus chama aqueles homens para segui-lo. Esta é a primeira pesca maravilhosa que encontramos no Novo Testamento, em termos de milagres quantitativos, né, de multiplicação de coisas. No Antigo Testamento encontramos algumas coisas, mas nesse momento, Jesus impacta aquele povo e esses homens com esse evento. E a sua importância está relacionada ao chamado de Jesus a seus primeiros discípulos, nos revelando aqui que a fé em Deus, a obediência à sua palavra, a confissão e o reconhecimento de quem Jesus é, transforma vidas. Diga comigo: Jesus transforma vidas. Você crê nisso? Eu creio. Porque é no nome dele que coisas extraordinárias acontecem. Mas há um elemento importante nesse declarar o nome de Jesus, que é a nossa fé. Não é uma fé qualquer, mas uma fé que de fato toque o coração de Deus, que mova a sua mão naquilo que estamos pedindo. Além disso, a primeira pesca maravilhosa, igreja, é um símbolo de abundância, como vimos aqui, de milagres. E do chamado de Jesus para que sejamos pescadores de homens. Isso é o chamado à igreja. Para que sejamos instrumentos nas mãos de Deus para atrair pessoas a Ele. Em relação a isso é que entra essa grande responsabilidade que hoje é nossa. Começou com aqueles 12 homens, com esses homens que formam os pilares da igreja primitiva, sendo Jesus a base, para que esse legado chegasse até nós. E às vezes, não sei se você se pergunta, o que nós temos feito para que esse legado continue prosperando, continue firmado, continue evoluindo, continue seguindo em frente? Quero chamar a sua atenção nessa noite a estar atento à voz do Espírito Santo, à voz do Senhor, ao seu chamado de ser pescador de homens. Porque ele não ficou ali naquela praia. Pelo contrário. O livro de Atos, ele não tem um fim, porque ele continua sendo escrito, mas agora de uma forma em que cada um de nós é um ator, uma atriz, é um instrumento nessa história.
Deus está contando a sua história e você faz parte desse legado. É o que eu creio. E eu creio que você crê nisso também. Por isso, muitas vezes, nos encontramos em situações em que não entendemos como aqueles homens que ali estavam. E aqui entra o que eu gostaria de compartilhar com a igreja, como sendo a primeira coisa que entendo sobre a primeira pesca maravilhosa. É que o Senhor chama trabalhadores para segui-lo no compromisso de fazer o ID. E isso está em Marcos 16:15, quando ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho, e em Mateus 28:19a, quando ele diz: portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações. Então, tem que pregar o evangelho e tem que fazer discípulos. Esse é um compromisso firmado com Cristo no momento em que você acreditou nele e confiou na sua palavra. E eu creio que a primeira igreja em que nós nos firmamos para liderarmos para quem é pai, para quem é mãe, é lá dentro de casa. Na verdade, a igreja que está aqui é fruto do que acontece lá na sua casa. Do seu compromisso como pai, como mãe, como filho, como filha, como servo. A igreja ela vai refletir o que você é no dia a dia, na sua intimidade, lá no seu lar. É ali onde estão os seus primeiros discípulos, aqueles que são chamados, aqueles que foram convidados, porque nascemos numa família que não pedimos para nascer, muitas vezes, né? Quer dizer, não pedimos mesmo, mas estamos lá. E se Deus nos colocou naquele lugar, antes de tudo, é porque Ele tem um propósito nisso. O sábio Salomão já dizia em Provérbios 6, os versos 6-8, vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Aqueles homens não estavam ali olhando para o tempo. Havia uma multidão, mas Jesus tinha um propósito na vida de alguns pescadores que estavam naquele momento, lavando suas redes, depois de uma noite cansativa e frustrante. Não sei se algum de vocês aqui já pescou dessa forma, eu nunca pesquei. Meu pai gostava de pescar, a gente ia ali às vezes ali para Camburi, uma pesca de manhã até a tarde. Era mais por lazer, não era por necessidade. Mas imagina aqueles homens que dependem da pesca para sobreviver. A gente sabe que não é um trabalho fácil, difícil, exige paciência e muitas vezes quando algo desse tipo acontece, tira de nós o ânimo. E essa é uma verdade. A primeira pesca maravilhosa trata, nesse primeiro momento, muito do que nós muitas vezes vivemos em nosso cotidiano. Quantos de nós, mediante um trabalho árduo, um trabalho às vezes persistente, não nos sentimos frustrados quando não alcançamos o objetivo esperado? Não é verdade? Às vezes estar aqui como eu, como alguns de nós que pregamos, que levamos o evangelho, às vezes muitas pessoas pensam, mas ele é pastor, ele é pregador, ele é isso, ele é aquilo. Às vezes estamos em uma condição emocional, né, mental, complicada. Mas quando estamos aqui, não estamos aqui porque estamos completamente bem de tudo, mas porque confiamos naquele que nos chamou. Nos sentimos frustrados, tristes, cansados, abatidos, mas o Senhor nos renova. E é nessa mesma esperança, ou seja, eu e você estamos no mesmo barco. Obediência a Deus, eu aprendi isso e aprendo a cada dia mais que esta é uma verdade incontestável. Obedecer nem sempre está de acordo. E muitas vezes, na contramão do que muitos têm pregado, né, em algumas teologias que existem por aí, nos sentimos frustrados porque por que fulano está assim, fulano assado, e eu estou nessa prova. Não tem problema. Se Jesus está contigo, eu tenho certeza que algo maravilhoso vai acontecer. Espere o tempo de Deus. Pedro não parecia estar chateado quando um estranho, que até aquele momento Jesus era um estranho para Pedro, lhe pede para entrar em seu barco e ainda afastá-lo um pouco da areia, né? Da margem ali, para que ele pudesse ensinar a multidão. E ainda mais quando esse mesmo estranho declara: Simão, chega aí, faz de novo lá o mar alto e vai pescar de novo. Aí pensem comigo, Pedro
que era um pescador, estava ouvindo isso de um carpinteiro, que não entendia de pesca. Mas em sua fé, ele declara uma obediência que vemos na vida de poucos. Talvez naquele momento, nem ele mesmo, pelo cansaço, acreditasse em tudo que estava dizendo. Ele falou assim, não, olha, Senhor, pela tua palavra, eu vou voltar lá. E como resultado, eles pescam, o que nós chamamos aqui da pesca maravilhosa. Lembre-se comigo, igreja, as estratégias de Deus não seguem a lógica humana. E eu aprendo isso em muitas histórias. E uma delas está na história de Caleb, lá no Antigo Testamento, por exemplo. Quando olhamos para lá, nós vemos ali a história de um homem, em Josué 14, de 1 a 12, cuja promessa foi possuir a terra prometida. Só que isso havia acontecido quando ele tinha 40 anos de idade. Mas devido ao pecado cometido pelos seus companheiros, os outros espias, que ao trazer um relatório contraditório, que, como diz o texto, derreteu o coração dos seus ouvintes, do povo, Deus sentencia aqueles homens a não entrar na terra prometida. 40 dias vocês passaram percorrendo a terra, 40 anos vocês vão ficar agora no deserto. Isso não parecia ser muito justo com quem foi fiel, como Josué e Caleb, que não creram naquele relatório. Caleb então teve que esperar 45 anos para tomar posse da promessa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós temos que crer num Deus que muitas vezes não vai te livrar do problema, mas vai estar com você no meio do problema. E quando Deus está conosco, eu te garanto, a vitória é certa. E no caso de Caleb, Deus foi tão fiel na vida daquele que nele confiava, que manteve Caleb com o mesmo vigor físico, já em idade avançada, para tomar posse do que ele havia prometido, conforme está escrito nos versos 10 e 11 de Josué 14. E agora eis que o Senhor me conserva em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e para entrar. Já imaginou? Se você ainda tem um avô vivo, um pai de 85 anos, dizendo, vou para a guerra. Consegue imaginar um trem desse? Pois é, mas Caleb afirmava isso com muito vigor, porque eu creio nessas palavras. Mesmo Deus tendo sentenciado todos aqueles homens, acima de 21 anos, se eu não me engano, a não entrarem na terra prometida, Deus guardou fielmente aqueles que foram, que confiaram nele, confiaram na sua palavra. E os 40 anos de deserto é algo tão sobrenatural, igreja, que, imagine comigo, Deus alimentava aquele povo com maná do céu todo santo dia. De segunda a sexta, sábado não, eles guardavam de sexta em dobro para comer no sábado durante 40 anos. E por causa desta palavra, aqueles que não foram fiéis morreram no deserto para que a sua descendência pudesse tomar posse. Mas aqui estava Caleb, cuja fidelidade não foi falha, e Deus o guardou com 85 anos para tomar posse da terra que Deus havia lhe dado. E não era uma terra qualquer, não. A terra que Caleb herdou era a terra dos gigantes. Homens valentes, cidades fortificadas. Caleb, me dá isso aí, é meu. Se é meu, Deus me prometeu e eu vou tomar posse. Então aprenda uma coisa. Não deixe que a frustração te vença. Não deixe que o cansaço te vença. Assim como Caleb, assim como Pedro, Deus chama homens que estão dispostos a trabalhar para serem mais do que vencedores. É com você que ele está falando nessa noite. A segunda coisa que eu entendo sobre a primeira pesca maravilhosa é que Jesus nos encoraja a confiar na sua palavra, quando tudo parece estar dando errado. Preste atenção nisso. Nossa fé e obediência é colocada à prova toda vez que passamos por situações de frustração, de dor, de perda, cansaço físico, emocional, sobre situações que parecem só dar errado. Por que eu continuo insistindo nisso?
Se eu não me engano, acho que é a história de Isaac Newton, em que ele, antes de inventar, né, a lâmpada, ele tentou 1000 vezes. Às vezes você olha o sucesso de alguém e acha que, caiu do céu, o cara é sortudo. Não, ele é persistente. Tem pessoas, empresários grandes e famosos que venceram na vida depois dos 60 anos de idade. Você vai encontrar histórias aí na internet. Ou seja, nunca é tarde. Às vezes você está com 30 anos, 20 e poucos anos e achou que a vida já está acabada. Você ainda nem começou. Nós precisamos olhar agora com um olhar diferente para que aquilo que porventura tenha começado errado não significa que vai terminar errado. Porque o Senhor, Ele muda o final. Todo o conhecimento e experiência em pescaria daqueles homens foram lançados por terra quando resolveram confiar, né, e obedecer às palavras de Cristo. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então Simão lhe responde, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. A fé e a obediência de Pedro, seguida por Tiago e João, fora de fato genuína, e nós sabemos que o resultado levou aqueles homens a pescarem uma quantidade de peixe tão absurda, que quase o barco deles, as redes se rompem, quase o barco deles vai a pique. Isso também nos ensina que no exercício de nossa fé e obediência, a bênção pode ser tão grande que vai alcançar a vida de todos que estão ao seu redor. Você, pela sua fé, pela sua obediência, pode mudar a vida de pessoas que estão ao teu lado. Você entende a responsabilidade disso sobre a sua vida? Você entende que quando você fica procrastinando o seu chamado, sabe, com medo de enfrentar certas situações ou circunstâncias, não é só sobre você, é sobre pessoas que precisam da sua decisão. A sua decisão pode mudar a história de pessoas que você ama. Por isso não se demore. Se Deus está falando contigo nesta noite sobre a decisão que você precisa tomar, tome-a agora. Hoje, sem falta, não tenha medo, porque Jesus está nesse negócio. E se Ele está nesse negócio, eu creio, a vitória será certa. Quando novamente olhamos para o Antigo Testamento, podemos falar de Abraão, cuja fé e obediência ao chamado de Deus tornariam benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis 12, dos versos de 1 a 3 somente, está escrito assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Presta atenção, ele nem sabia para onde ele ia. Ele nem sabia. Eu vou te mostrar. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Talvez você possa pensar, mas coisa de doido, mais doido ainda. Porque na terra onde Abraão vivia, Ur dos Caldeus era um lugar idólatra. Tinha um Deus para tudo quanto é lado. Como que Abraão poderia dizer assim, não, esse Deus deve ser o Deus verdadeiro, eu vou ouvir. Não, ele simplesmente creu. Acreditou que quem falava com ele era o Deus verdadeiro. Por isso ele seguiu adiante. Por isso ele é chamado na Bíblia como esse homem de fé, como esse exemplo de fé e obediência. Por isso que por causa dele, toda a descendência seria abençoada. Olha o que um homem fez na história da humanidade. Um homem. Eu não quis nem entrar no mérito de Cristo, porque aí chega no patamar que vai além, né? Porque o que Cristo fez, ele salvou tanto os que lá de trás como os futuros, ou seja, vai muito além do nosso entendimento. Fiquei apenas em Abraão, dentre os vários exemplos, para que você saiba que ele era homem como eu e você. E ele apenas ouviu o chamado do Senhor.
ouviu a voz de Deus e obedeceu. Contra todas as estatísticas. Querido, entenda, a lógica do homem aqui não serve para nada. Nós precisamos andar e aprender a andar na intimidade para vivermos o sobrenatural de Deus. Isso nos leva à terceira e última coisa que entendo sobre a primeira pesca maravilhosa, que é que Jesus nos ensina que o Evangelho se trata mais a respeito de renúncia do que de conquista. Então entenda isso. Eu já uma vez preguei a respeito da cruz, é muito comum em lugares onde o Evangelho da prosperidade é muito forte, e as pessoas pensam, mas já vem esse pastor pregar sobre pobreza, sobre luta, dificuldade. Não, não é isso. Até porque, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a cruz é o centro. Eu preciso morrer para viver. E muitos ainda não entenderam isso, que é a simplicidade do Evangelho. Entenda que Jesus só chamou a Pedro a ser pescador de homens depois do milagre, e não antes. Ele podia ter chegado lá, pô, os homens estão frustrados, tão tristes, tão desanimados, eu vou chamá-los, vou dar uma animada neles. Não. Quando Deus quer nos abençoar, sabe o que Ele faz? Nos prova. Quando Deus quer nos abençoar, o Espírito nos conduz ao deserto. Antes de Jesus começar o seu ministério, a Bíblia diz que o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Para ficar lá à toa? Não. 40 dias de jejum e oração. E para piorar, ser tentado pelo diabo. Às vezes você acha que está numa situação complicada, está no deserto, sendo provado. Deixa eu te dizer uma coisa. Se foi Deus que te levou por este caminho, eu creio. Quando você sair de lá, você vai sair muito melhor, muito mais forte, muito mais preparado para aquilo que Deus tem preparado para você. Foi isso que aconteceu com Cristo. Claro que Jesus passou a vida dele até aquele momento sendo preparado. Ele estudou, ele se consagrou, ele não pecou, porque era um chamado, ele não podia pecar. E se cumpriu na vida dele aquilo para o qual ele havia sido chamado. Ali começa o ministério de Cristo. Ele enfrenta Satanás, Satanás bate em retirada e ele começa então a realizar o seu chamado. E conosco não é diferente. O deserto para nós também é pedagógico, ele nos ensina muitas coisas. E aqui, queridos, depois de uma noite cansativa, de cansaço, frustração, Jesus sabia da situação daqueles homens. Jesus prova o coração deles, desafiando-os a lançarem as redes mais uma vez. E nós sabemos qual foi o resultado. O resultado que mudou a perspectiva deles a respeito do futuro. Eles renunciaram ao cansaço, renunciaram às frustrações, renunciaram à incredulidade, para crerem nas palavras de um carpinteiro. E eu aprendi, não muito tempo atrás, que a palavra carpinteiro na Bíblia, né, como está traduzido na verdade, tem mais a ver com construtor, ou seja, Jesus fazia trabalhos muito mais pesados do que com madeira somente. Naquele momento, eles poderiam pensar que Jesus seria a solução para os seus problemas financeiros. Opa, se esse homem vir com a gente agora, só vai as nossas finanças vão explodir. Toda vez que ele mandar a gente pescar, é só quantidade. Vamos vender, vamos ficar bem, mas não foi nada disso. Eles não pensaram em prosperidade nem nada disso. Ao contrário disso, Jesus os convida a abandonar o que estavam fazendo, pois ele tinha uma nova prioridade para eles, conforme Lucas 5, de 8 a 11. E vendo isso, Simão Pedro prostra-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. E eu acredito que ele fala isso, até porque ele era um judeu ortodoxo, talvez não muito cumpridor daquilo que ele acreditava. Mas é engraçado que lá em Lucas 4,38, Jesus
ele passa pela casa de Simão Pedro porque ele cura a sogra de Pedro. Pedro talvez não conhecesse Jesus ainda, mas Jesus já sabia quem ele era. Pois que com um espanto se apoderou dele e de todos os que estavam ali por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse então Simão a Jesus: não temas. Imagina o temor de Pedro diante daquela situação. Ele nunca tinha presenciado isso. Talvez ele tivesse ouvido histórias, como se ele fosse um judeu fiel, indo à sinagoga todo sábado, do que o povo judeu viveu, os milagres, as maravilhas de Deus. Mas ele estava ali diante dele, aquele que era o cumprimento da promessa. E como o texto diz, Jesus fala: não temas. Ele sondou o coração de Pedro e estava temeroso. De agora em diante, Pedro, você será pescador de homens. E naquele mesmo instante, Jesus convida-os. Eles deixam tudo para seguirem a Cristo. E eles porventura o fazem de qualquer maneira? Não, eles fazem isso por convicção. E por que eu chamei esse tema de a primeira pesca maravilhosa? Porque tem a segunda, e eu deixo para a próxima quarta. E a segunda, ela é tão importante quanto a primeira, porque você vai entender que da primeira pesca para a segunda pesca, nesse processo, Deus fez algo grandioso na vida desses homens. E o que eu quero dizer com isso, igreja, é que desde o momento em que o Senhor chamou você para ser pescador de homens, você não está aí de pé agora? A sua história ainda está sendo contada. Você foi chamado para viver esses milagres, essas maravilhas e o sobrenatural de Deus. Mas no meio desse caminho, como esses homens, você vai encontrar momentos de tristeza, dor, frustração, cansaço. Você vai pensar em desistir, você vai trair Jesus. Mas a misericórdia, a graça e o amor de Deus jamais nos abandona, igreja. O diabo, que é sujo, mentiroso, pai da mentira, ele está tentando roubar de você a alegria da tua salvação. Quantos de nós muitas vezes acordamos de manhã querendo não levantar da cama? Melhor ficar aqui, não tenho nada para fazer, estou desanimado, estou cansado, estou triste. Mas Deus está dizendo nessa noite: você tem mais motivos para levantar e ficar de pé, porque aquele que te chamou das trevas para a sua gloriosa luz, aquele que começou a boa obra em você, ele vai terminar. Não é com a tua força, não é no teu braço, é com Cristo. É com Ele que você é mais do que vencedor. Então não perca de vista a promessa, porque Jesus está te chamando a realizar uma grande pesca, uma pesca tão grandiosa que você nem imagina. O legado que você está deixando, o exemplo que você está vivendo, porque eu e você muitas vezes sem abrir a boca, se você é fiel, você é a Bíblia que muitos não leem. Suas palavras, seus gestos, sua vida vão impactar a vida de outras pessoas. Às vezes pensamos: mas eu não sou nada, Senhor. E não somos mesmo. É como Pedro: Senhor, aparta-te de mim, porque sou homem pecador. Jesus: não tenha medo, Pedro. Calma, eu sei quem você é. Jesus sabe exatamente quem é você, quem sou eu, quem somos nós. Não há nada oculto diante daquele que um dia de julgar a cada um de nós. Mas apresente-se para Ele. Você é um trabalhador que aprendeu nessa noite que renunciar o cansaço, renunciar a frustração e a incredulidade, renunciar o seu próprio eu, vai fazer você conquistar o impossível. Porque essa é a promessa. Eu posso ser salvo sem Jesus? Não posso. E ainda bem que é graça, porque se não fosse a graça, já teríamos sido todos consumidos pela perfeita justiça de Deus. Mas se estamos aqui hoje, pela graça dele,
Eu quero te convidar a fazer jus a esse chamado, a essa verdade, para que você não seja consumido por nada que o inimigo esteja fazendo agora, tentando roubar de você aquilo para o qual Deus te capacitou. Não se trata apenas como esses homens de Deus aqui, que toda vez que eles estão aqui, os outros grupos também, todos na verdade, né, tocam maravilhosamente bem. Aqueles que são chamados a pregar e pregam bem. Aqueles que são chamados a ir e obedecem. É muito mais do que isso. Deus está convidando, como Jesus o chamou, para ter com Ele um relacionamento. Tudo começa aí. Não é só confessar a Cristo, não é só falar eu creio, eu aceito, mas viver na sua presença dia após dia. E conforme a sua promessa, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Quantos creem nessa verdade? Quantos querem de fato serem pescadores de homens? Quantos ainda na sua casa não foram alcançados? Quantas vidas ainda não foram libertas? Deus está te chamando para uma grande obra, como a palavra de Deus nos ensina. Neemias, ao ser confrontado por alguns inimigos, disse: olha, eu não vou até vocês, tem uma grande obra a realizar, e não vou perder tempo com aquilo que não edifica a minha vida.